Amém? Quantos encontraram, irmão? Filipenses capítulo 4, versículo de número 10 em diante, diga amém. Você que está em casa, que também vai assistir, encontre na sua Bíblia, tá certo? E permita-se ser alcançado pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim nessa noite ao nosso coração. Ora, coloca a NA para mim, por favor, meu carro. Diz assim a palavra de Deus: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim na verdade. Vocês já tinham esse, tem um ponto ali, né, irmãos? O cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Podem sentar. Irmãos, nessa noite, eu quero pensar com os irmãos a respeito de um assunto que eu acredito que diz respeito a toda a igreja, né? A felicidade do ponto de vista completo, pleno. E aqui eu queria fazer isso especificamente falando sobre a alegria de Paulo no contexto da carta aos Filipenses. Eu queria convidar os irmãos para ficar com toda a carta de Paulo aos Filipenses aberta, porque certamente nós passaremos do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, por ser uma carta pequena, né? Uma carta bastante curta e fácil da gente manuseá-la. Paulo aqui, irmãos, está escrevendo para a igreja de Filipos, né? A carta é de Paulo aos Filipenses, tá certo? Paulo, irmãos, está escrevendo à igreja de Filipos e ele direciona essa carta e ele consegue compartilhar com a gente um pouco da sua alegria, que é uma alegria que nos estranha, porque no nosso contexto é algo diferente. Para nós, alegria, irmãos, é aquilo que está vinculado ao que acontece no dia a dia da nossa vida e não, muitas das vezes, ao que acontece em meio às grandes dificuldades que nós temos. A carta que Paulo ele vai escrever e vai direcionar à igreja de Filipos é uma carta em que nós conhecemos como carta também da prisão. Paulo ele está preso aqui durante a sua prisão em Roma, e é de lá, em meio a inúmeros sofrimentos, que Paulo ele vai nos fazer pensar um pouco sobre o que é a verdadeira felicidade. E aí eu não queria falar da verdadeira felicidade apenas no contexto do capítulo 4, mas principalmente de toda a carta de Paulo aos Filipenses. Por isso, nessa noite, irmãos, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Paulo, irmãos, ele escreve essa carta pelo menos 30 anos depois da ascensão de Jesus. É um tempo em que a igreja, de alguma forma, ela está passando por inúmeras mudanças, ela está sentindo a ausência de Jesus. Jesus ascende aos céus e durante esse período, Paulo, ele está preso na cidade de Roma e dali de dentro da prisão, Paulo consegue escrever uma carta e direcionar essa carta para a igreja de Filipos. Aos irmãos que quiserem colocar essa observação, inclusive, a igreja de Filipos é a igreja que vai receber, inclusive, a primeira carta de Paulo. Paulo é quem vai escrever
para a primeira igreja ali na região da Macedônia. Filipos, naquela região da Macedônia, é a primeira igreja que recebe a visitação de Paulo por intermédio de uma carta que vai sair de dentro da prisão. E é nesse contexto, irmãos, que eu queria pensar com os irmãos que aquilo que acontece por volta do ano 60, depois de Cristo, também precisa impactar as nossas vidas no contexto em que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Esse livro, irmãos, essa carta, ela fala principalmente do sofrimento de Paulo, né? Do quanto Paulo tem sofrido ali, mas em contrapartida ela expressa para nós o tamanho da sua alegria por ter descoberto inúmeras coisas durante toda a sua caminhada de sofrimento com o Senhor. E é a partir disso que eu queria pensar com os irmãos, no quanto nós precisamos, às vezes, irmãos, compreender onde é que está ou o que é de fato a verdadeira felicidade. E aí, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção e pensar com os irmãos é que Paulo está ensinando sobre felicidade, Paulo está compartilhando sobre o homem verdadeiramente feliz, Paulo está tratando aqui, irmãos, sobre a verdadeira alegria no Senhor, mas ele está falando isso de dentro de uma prisão, de dentro de uma cadeia. E o que é que nós podemos aprender com isso já de cara nessa noite, irmãos? É que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela não tem a ver com o que nós estamos vivendo, ela não tem a ver com o que nós estamos passando, ela não tem a ver com o ambiente em que nós estamos. Alguém verdadeiramente feliz não depende de uma circunstância boa para compartilhar a sua real felicidade. E aí Paulo, quando ele escreve principalmente o capítulo de número 4, ele fala isso com tanta ênfase que em Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, ele repete isso de forma enfática. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo a mesma coisa, se alegrem. E aí eu fico pensando, irmãos, como é que alguém está dentro de uma prisão, motivando pessoas que estão fora daquele ambiente a viverem uma trajetória feliz na presença de Jesus. E é com base nisso, irmãos, e nessa simples introdução, que eu queria pensar com os irmãos. Por quê? Porque Paulo, irmãos, nesse contexto, ele chega por último na igreja de Filipos. Silas passa por lá, Timóteo passa por lá, Lucas passa por essa igreja. Depois Paulo vai chegar até essa igreja para de fato contemplar aquilo que está acontecendo na vida daqueles irmãos que em algum momento semearam muito para a vida do apóstolo. Compartilharam inúmeras vezes do seu próprio sofrimento. Paulo está nos ensinando, irmãos, a respeito da verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que há em Cristo Jesus. E eu já preciso dizer alguma coisa para você que está aqui essa noite, para você que está em casa, assistindo de casa, que quando o homem ele se encontra com Jesus verdadeiramente, não há circunstância nenhuma na vida dele que o impeça de viver feliz plenamente no Evangelho. Eu sei que no nosso tempo, a gente baseia a felicidade no momento que a gente está vivendo. Tem gente que só é feliz quando quer, quando consegue ser feliz. Mas a felicidade, irmãos, é algo que precisa estar inserido na vida do ser humano. Quando a gente lê sobre as bem-aventuranças, a gente entende que feliz é aquele que entende o princípio da alegria e da felicidade do ponto de vista que precisa ser entendido. E aqui a fé, ela é um diferencial quando a gente pensa a respeito disso. Portanto, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite que Paulo, ele pensa e ele ensina sobre a verdadeira felicidade a partir de alguns aspectos. Algumas coisas acontecem, alguns fatores existem quando lemos a epístola de Paulo aos Filipenses, que nos ensinam a respeito da verdadeira felicidade e nos mostra por que o apóstolo era um homem, nesse exato momento, um preso feliz. Alguém já viu um preso feliz, irmãos? Compartilhe comigo a história de alguém que está lá na cadeia
e consegue comunicar sobre felicidade de lá para cá, e envolver as pessoas, motivar as pessoas a viver uma vida feliz. Mostre para mim, irmãos, alguém que está vivendo o auge de uma doença, quem sabe muitas das vezes incurável, está motivando uma outra pessoa a viver uma vida feliz. Irmãos, isso é possível? Sim, somente quando nós descobrimos o que de fato é a verdadeira felicidade. E aí Paulo, ele abre esse capítulo de número 4, no verso 4, já dizendo isso: alegrem-se. Outra vez eu digo isso: alegrem-se. Vocês têm motivos para estar felizes. Nós precisamos nos alegrar. Isso é que Paulo está compartilhando com a igreja de Filipos. E aí eu queria destacar aqui algumas coisas que eu pontuei, para que nós possamos compartilhar junto a partir do capítulo de número 1, a respeito do porquê que Paulo é um apóstolo feliz, mesmo estando em meio à prisão. Por que Paulo tem uma lição enorme sobre felicidade no Evangelho? Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, nós vivemos um tempo em que você encontra mais crente triste do que feliz, mesmo estando livre, mesmo vivendo as bênçãos de Deus, mesmo tendo toda a liberdade para viver a plenitude do Evangelho, mesmo sabendo que Jesus vai voltar, tem gente que só vive entristecido, tem gente que só vive revoltado, tem gente que só vive chateado, tem gente que vive o Evangelho como se o Evangelho fosse uma imposição humana. E eu vejo, irmãos, o apóstolo Paulo nos ensinar plenamente sobre isso. Paulo entende das obrigações dele no Evangelho. Hoje eu compartilhava com um jovem, filho do Juan, eu compartilhava com ele, ele me fez uma pergunta que vem martelando no coração dele há alguns dias, e eu falava com ele sobre a maturidade que há em Cristo Jesus. Quando um cristão ele amadurece e ele consegue entender o Evangelho do ponto de vista que ele precisa ser entendido. Hoje o crente olha um para o outro e quando você compartilha, sei lá, uma orientação, um conselho, um direcionamento, sempre tem alguém para dizer: eu não vou fazer porque eu não sou obrigado a fazer. Eu não vou evangelizar porque ninguém me obriga a evangelizar. Eu não vou pregar porque ninguém me obriga a pregar. Eu não vou para o culto porque ninguém me obriga a ir para culto. Mas Paulo, como um homem maduro, que sabia o que era ser feliz em Cristo Jesus, ele disse com as suas palavras: se eu prego o Evangelho, eu não tenho por que me gloriar, porque sobre mim está imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Não precisava um profeta se levantar e dizer: Paulo, assim diz o Senhor, homem, ai de ti se tu não pregar. Não, Paulo sabia disso, ele era maduro para entender as competências de alguém que foi chamado e vocacionado pelo Senhor. Alguém que amadureceu em Cristo Jesus. E nesse capítulo de número 1, versículo de número 12, por exemplo, nós podemos encontrar, irmãos, em meio à prisão de Paulo, algumas coisas que chamam a nossa atenção, mas testificam da felicidade que Paulo vivia. Olha o que Paulo diz no versículo de número 12. Quero ainda, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram. E aí, a NAA diz assim: tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Se puder, Micael, volta ao meio da corrigida fiel que tu tinha colocado, por favor. Deixa eu ver se nessa versão, a minha é ao meio da revista atualizada. Mas olha como há uma diferença na corrigida fiel. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu reconheço que os meus sofrimentos servem para o progresso do Evangelho. Eu reconheço que as minhas tribulações servem para o progresso do Evangelho. Eu sei que quando eu sou perseguido, quando eu sou maltratado, quando eu sou vilipendiado, quando eu sou traído, quando eu sou maltratado, tudo serve para o crescimento do Evangelho. Então tudo que eu passo é para tornar o Evangelho cada vez mais crescente no ambiente em que eu estou.
Paulo vai dizer isso. É só vocês irem na guarda pretoriana que vocês vão ver o impacto do evangelho lá. O que Paulo está querendo dizer é que tudo que ele passava, inclusive a cadeia que ele estava, eu vou usar aqui um linguajar mais pirambuense, a cadeia que ele estava puxando, para ele, não era como aquele crente que diz assim: meu Deus, Senhor, por que eu sou tão fiel? Por que eu sou quase um anjo e eu estou passando por essa tribulação? Senhor, não mereço passar por isso. Por que eu estou passando? Paulo dizia: não, tudo que eu estou vivendo, a cadeia que eu estou enfrentando, os maus tratos que eu estou passando, é para que o evangelho consiga chegar muito mais longe do que o que ele já chegou. Ele testifica disso no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Paulo deixa isso muito claro. Olha o que ele diz no versículo de número 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por causa das minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Sabe o que Paulo está querendo dizer na linguagem do nordestino? Paulo está dizendo assim: gente, no evangelho, o evangelho é igual a massa de um bolo. Quanto mais bate, mais ele cresce. Não é assim? Cadê as irmãs que faz bolo aí? Me ajuda? É assim, é? É o ovo, é? Eu não entendo do bolo, né, irmão? Então, eu sei que lá no bolo tem um negócio, irmão, que quanto mais você mexe, quanto mais você bate lá, mais o bolo cresce. Mas ele vai tomando proporção. O evangelho é assim. Quanto mais perseguiram a igreja, mais a igreja cresceu. Começou com 12 homens, mataram os 12, o evangelho chegou no meio do mundo. Quanto mais tentam segurar o evangelho, mais o evangelho cresce. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, ou para você que se encontra em casa, entristecido, abatido: quanto mais o mundo e o diabo provar que você tem razão para desistir, mais o evangelho terá a oportunidade de crescer na sua vida. Pastor, estou passando uma luta que eu nem sei para explicar. Como é que eu vou explicar o tamanho dela? Eu vou explicar já para você. É Deus abrindo sua mão e te entregando um testemunho glorioso para você contar e impactar a vida de alguém lá fora amanhã. É Deus te dando munição para esse evangelho. Para que o evangelho que você prega não seja só um evangelho de boca. Paulo vai falar isso à igreja de Filipenses. Mas deixa eu passar adiante. Tem uma outra coisa. Em Filipenses capítulo 1, versículo de número 20, até o versículo de número 26, eu destaquei aqui algumas coisas, porque olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada eu serei envergonhado. Olha o que Paulo está dizendo: eu estou na cadeia, mas eu não me sinto envergonhado por causa disso. Paulo vai falar isso para Timóteo, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, né? Timóteo, não se envergonhe, não. Não tenha vergonha do evangelho por causa disso, não. Eu sei que o seu líder está aqui preso, o seu Jesus morreu na cruz, mas não se envergonhe do evangelho, não, porque ele é poder de Deus. Paulo diz isso também para a igreja de Filipe. A minha expectativa e esperança é que eu jamais vou ser envergonhado. Mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver, irmãos, a gente tem esse versículo de cabeça, a gente só não quer enfrentá-lo dentro da sua realidade. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sei que Jesus está sendo glorificado através da minha vida, Paulo está dizendo. Não importa se é pela vida ou pela morte. Paulo está dizendo assim: não importa se eu vou morrer dentro dessa cadeia, mas se eu morrer vai ser para a glória de Deus.
Aí ele diz, porque para mim, viver é Cristo. E morrer, para mim, é lucro. Irmãos, a nossa geração não quer morrer mais. Ela não quer morrer nem por morrer. Imagine por conta do Evangelho. Não vale mais a pena morrer pelo Evangelho. É isso que estão ensinando por aí. Não, vai viver a tua vida. Pensa só no secular. Eu vou já ler um texto de Paulo aqui a Filipenses falando sobre isso. Não se preocupa só com o secular. Não vale a pena você perder a sua vida por Jesus, não. Pela igreja. Você está perdendo seu tempo. O conceito de Paulo é diferente. Para mim, viver só presta se for com Cristo. E morrer para mim é um passo para estar na glória com Ele. Veja o contexto, olha o que diz o verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim eu não sei o que eu devo escolher. Olha o que Paulo está dizendo. Eu fico dividido, eu nem sei o que é melhor para a minha vida. Verso 23. Estou cercado pelos dois lados. Por um lado eu tenho vontade de morrer, porque morrer é bom para a vida do crente. Morrer com Jesus é um passo para estar na glória com Ele, se livrar de toda essa tribulação, de sofrimento, de luta, de provação, de dissabores que a vida nos manda todos os dias. Paulo está dizendo, eu nem sei mais o que pensar, eu nem sei mais o que é melhor. Eu fico assim, dividido entre os dois lados, porque um lado meu quer morrer, estar com Jesus, que é a melhor coisa que alguém pode fazer em Cristo. E do outro lado, versículo ainda 23. De um lado, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Deixa eu ver se você entendeu. Para Paulo, o que é incomparavelmente melhor? É ficar aqui nessa vida, desfrutando de tudo aquilo que, sei lá, as promessas destinaram para as nossas vidas. Irmãos, Paulo não queria saber se ele ia ter o melhor salário, se ele ia ter o melhor carro, a melhor casa, se ele ia ter, meus irmãos, o melhor emprego. Paulo não queria saber se ele ia ter a melhor quantidade de filhos, se ele ia construir a família mais linda, se ele ia construir o império mais glorioso. Paulo sabia, irmãos, que a melhor coisa para a vida de um cristão como ele, incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa, era morrer e estar na presença do seu Deus eternamente. Só pensa assim, irmãos, quem não tem dúvida de para onde vai. O problema é que a nossa geração é muito insegura sobre a salvação. Você pergunta hoje para um crente, irmão, se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Aí ele olha para o chão e diz assim, eu nem sei. Deus sabe, né, pastor? Ele trouxe assim o... Ixi, Deus é que sabe. Nem eu não sei mais. Paulo era diferente, Paulo sabia, ele tinha certeza que morrer era uma comparação que nem cabia no seu dicionário lá, no seu contexto. Tinha nada que se comparasse a morrer e estar com Cristo, porque era muito melhor. E aí no verso 24 ele diz, do outro lado, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E aí ele fecha no versículo 25 e 26. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. E aí ele fecha isso de forma muito linda dizendo, desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Paulo está dizendo simplesmente isso. Para mim, é duas coisas limitadamente. Ou eu prefiro morrer e estar com Cristo, ou eu prefiro viver e continuar servindo a Deus aqui ao lado de vocês. E aí Paulo, irmãos, traz uma lição a respeito do que consiste a verdadeira felicidade. E eu vou adiantar uma coisa para você sem medo de errar. Não existe felicidade fora de Jesus. Não existe plano perfeito fora de Jesus. Tudo que você
concluir, tudo que você construir fora de Jesus é império caído. Desmorona. Pode ser o império que for. Paulo deixa isso muito claro aqui. E aí, para a gente seguir, porque a hora não nos aguarda, Paulo também no capítulo de número 3, versículo de número 5, veja comigo, até o versículo de número 11. Olha o que Paulo diz. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel. Irmão, se Paulo pregasse no nosso tempo, sabe o que a gente ia dizer de Paulo? Rapaz, esse cabra é soberbo, viu? Pense num homem boçal. Esse daí quer ser santo demais. Esse daí quer ser super crente. Paulo diz assim, irmãos: fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lindo e as pessoas viam como lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo assim, ó, eu joguei tudo isso fora. Eu me lembrei do pastor Jimmy ontem, quando eu li isso aqui, né? O caba leu um currículo desse tamanho, não sei quantas faculdades, que para mim são extremamente importantes e necessárias. Mostrou todo o seu currículo e no final ele disse assim, mas gente, isso aqui tudo fica de lado e só uma coisa permanece, é o ser crente verdadeiramente em Jesus. E aí Paulo diz, tudo isso que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Olha o que ele diz no verso 8, irmão. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. Repita comigo isso aqui, em nome de Jesus. Diga assim comigo, ó. O que Paulo diz ali? Por causa disso, perdi todas as coisas. Sabe por que eu estou pedindo para você repetir isso? Porque para nós, perder no século 21 é sinal de derrota. E nem sempre é. No reino de Deus, às vezes a gente precisa aprender a perder para poder ganhar alguma coisa. Tem gente que não quer perder em nada. Acha que a vida é só ganhar. Paulo está dizendo, eu perdi. Por causa dele, perdi todas as coisas. E tudo que eu perdi, seja o nome, seja o título, seja, sabe, o reconhecimento, seja tudo isso que vocês leram no versículo anterior. Paulo diz o seguinte, de tudo isso eu considero como lixo. Ali no texto. Por causa dele perdi todas as coisas e considero tudo isso que eu perdi como lixo para ganhar a Cristo Jesus. Cadê aquele povo de Deus, irmãos, que para ganhar Jesus perdeu um bocado de coisa por aí? Perdeu um monte de amigo, perdeu um monte de coisa, perdeu um monte de bem, perdeu a consideração, perdeu não sei o quê, perdeu o prestígio, perdeu a segunda amante, perdeu o dinheiro que tinha, perdeu um monte de coisa para ganhar a Cristo. Mas tudo isso era lixo, irmãos. Tudo isso precisa ser deixado de lado, porque o maior presente, o maior privilégio de um homem que quer ser verdadeiramente feliz, de uma mulher que quer ser verdadeiramente feliz, é ter Jesus Cristo, o seu Senhor, como centro da sua vida. Às vezes a gente canta aquele louvor, né? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. É esse versículo que Paulo está dizendo. Eu perdi tudo isso, considerei tudo como lixo. Volta bem aí, Micael, por favor, só o versículo 8. Finalzinho do versículo 8. Tudo eu considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é
mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí ele continua: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. O que eu quero é tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Olha o desejo de Paulo. Irmãos, ou Paulo era um apóstolo inspirado por Deus, ou ele era um louco. É isso que os especialistas dizem, né? Paulo quer se assemelhar com Cristo, inclusive morrer como ele. Ser semelhante a ele em tudo, inclusive no morrer, por amor àquilo que ele de fato acredita. E aí o verso 11 ele diz: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo é: eu sei que há uma garantia. Eu sei que não é só morrer por Cristo, é desfrutar de algo muito maior e melhor para a minha vida. E aí, para a gente já seguir aqui para o final, hoje eu vou tentar encerrar com um louvor aqui, os músicos já podem até se aproximar. Paulo está dizendo que o que para ele era lucro, ele considerou como perca, como lixo. E aí, irmãos, quando nós lemos o capítulo de número 3 e versículo de número 13, olha para nós aí, Miguel, por favor. Olha o que ele diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Versículo 14, corro, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o verso 15. Olha o que ele diz ainda no verso 15. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguém, né, ou alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Um estilo de vida que agrada a Deus, a verdadeira alegria em Jesus, consiste em não olhar para o passado. Irmãos, o que tem de crente vivendo no passado não é brincadeira. O que tem de casamento alicerçado no passado não é brincadeira. Toda briga, o passado vem à tona. Sempre que pode, volta no passado. Aí Paulo ensina sobre a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é olhar para a vida e dizer: eu olho para as coisas que ficaram para trás e esqueço que elas existem. É que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O cristão tem um alvo, eu tenho um alvo, você precisa ter um alvo. E o próprio Paulo também ensinou sobre isso, que o nosso alvo é quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É esquecendo o passado, vivendo o presente e se preparando para o futuro. Micael botou ali. Paulo era feliz por deixar o passado, por viver o presente e por olhar para o futuro. Era nisso que estava amparada a alegria do coração de Paulo. E aí, para me concluir, Paulo era feliz, irmãos, porque sua vida consistia em uma jornada centrada na eternidade, não na vida terrena. A vida de Paulo não tinha a ver com isso aqui, irmãos. Tem gente que não dorme mais preocupado com aquilo que é terreno. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo de número 17 em diante. Olha como é lindo o que Paulo diz, irmãos. Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado para vocês. Olha o que ele diz, versículo 18.
Pois muitos andam entre nós, no nosso meio, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles não são amigos do Evangelho. O destino deles é a perdição. Pode passar, cara. O Deus deles, eu não vou dizer que é o bucho, né? Mas é o ventre. Se fosse num ditado mais nosso, só pensam no próprio bucho. O Deus deles é o próprio ventre. A glória deles está naquilo que eles deviam se envergonhar e falam com tanta alegria. Aí Paulo diz uma coisa, irmãos, que eu destaquei, isso é pintado aqui na minha Bíblia. Porque Paulo diz assim: eles só pensam, vamos ler juntos, só o finalzinho do texto. Visto que só pensam nas coisas terrenas. O fracasso de muita gente está em só pensar naquilo que é da terra. Deixa eu dizer uma coisa que ainda assusta no século 21. Você não é da terra, você não vai viver eternamente na terra, você é do céu. Você não é daqui, você está passando só uma temporada. Se você morrer hoje, vai ficar tudo aí na mão de outras pessoas. É lixo, tudo isso é escória, é lixo. Um dia vai passar. Paulo está dizendo, essas pessoas, elas envergonham a cruz de Cristo, elas negam a cruz, porque elas estão centradas no Evangelho que é terreno, que só pensa neles, no próprio ventre, no próprio bucho, que não olha para o outro. E aqui nesse texto do versículo de número 20, que Paulo diz assim: mas gente, a nossa pátria não está aqui. Eu tenho que morrer pela pátria, eu sei. Mas a sua pátria está nos céus. O lugar que você vai morar eternamente é o céu. É isso que Paulo está dizendo. A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele não vem da terra, ele não é da terra. Suas bênçãos não são terrenas. O que Deus tem preparado para você é algo que vem da pátria que está nos céus. É de lá que vai vir o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo da sua vida. E aí Paulo, ele finaliza, irmãos, no versículo de número 21, olha o que ele diz: o qual esse Senhor, esse Salvador, transformará o nosso corpo de humilhação, glorifique o Senhor, porque hoje esse corpo que está sofrendo, que está sendo humilhado, maltratado, envergonhado, Deus vai pegar esse corpo de humilhação e Ele vai transformar para ser igual ao corpo da glória de Cristo. Pastor, não entendi, não entra na minha cabeça. Ele está dizendo que você, se você crer, se você viver esse evangelho, você vai ser igual a Ele na plenitude da sua glória, quando Ele é glorificado pelo Senhor nessa terra, quando Ele desfruta da ressurreição plena, quando Ele volta e Ele senta do lado do Pai. Que é isso, pastor? Isso é heresia? Não. Quando você morrer, você vai ser glorificado. E se você não morrer, mas Jesus voltar, a Bíblia diz: esse seu corpo e esse meu corpo que é mortal, ele vai ser revestido de imortalidade. Aquilo que é corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. E aí, irmãos, esse corpo que era mortal e não é mais mortal, que era corrupto e não é mais corrupto, vai se revestir e ele vai se encontrar com o Deus sobre o qual ele foi criado. É nesse dia que haverá o triunfo. Tragada foi a morte na vitória. Nós estaremos com Ele, viveremos com Ele, seremos como Ele é.
Como Paulo diz à igreja de Filipos, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. E aí eu concluo com o texto que nós lemos nessa noite. Porque quando Paulo finaliza, ele finaliza falando do texto que lemos no capítulo 4, versículo de número 10 em diante. Paulo se dirige e agradece à igreja de Filipos por tudo aquilo que eles fizeram pela vida dele. E aí ele conclui ali o versículo de número 10 do capítulo 4, irmãos. De preferência a partir do versículo 11, dizendo: eu digo isso, gente, não porque eu esteja passando por alguma necessidade. Aí eu queria que você repetisse comigo mais uma vez. Diga assim comigo nessa noite: nós precisamos, diga assim mais bonito, nós precisamos aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Pastor, eu queria descobrir o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho é aprender a viver bem, independente de qualquer circunstância. Paulo encerra o capítulo de número 4, versículo 11 em diante, dizendo: eu não digo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a viver bem ou a viver contente em toda e qualquer situação. Ah, mas minha casa não tem nada para comer hoje. Paulo diz: a minha também não tinha. Versículo 12, pode deixar, meu calma. Sei o que é ter necessidade, como um dia também já tive abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto sei estar alimentado, como se for preciso, também sei passar fome. Tem gente que tem um medo tão grande, irmãos. Tem gente que hoje, irmãos, é infiel porque não crê que quem nos sustenta é o Senhor. Paulo diz: se for preciso, assim como eu sei viver bem quando estou bem alimentado, eu sei também passar fome. Sei ter abundância, mas também sei passar necessidade, sem ficar choramingando, miséria. Aí é aqui que o crente, eu botei aqui para me finalizar com isso. Quando é que um cristão pode citar Filipenses capítulo 4, verso 13? É quando ele aprende a viver bem em qualquer situação. Aí ele diz assim, com toda ousadia: posso todas as coisas. Mas a gente gosta só do versículo 13, não sei porquê. Tudo posso, a gente bota lá, né? Na frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode tudo? Sabe passar dificuldade? Sabe passar necessidade? Continua crente no meio da tribulação? Continua crente no meio da perseguição? Continua crente quando está sem ânimo, quando está passando por luta? Continua cristão, continua amando Jesus em meio à tribulação? Então você pode bater no peito e dizer assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Fique de pé. Você é uma dessas pessoas que pode todas as coisas no Cristo que lhe fortalece. Porque Ele é o Cristo que lhe fortalece. Em nome do Senhor. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Eu quero já pedir para o pastor Roberto fazer essa oração por nós. E que nós possamos celebrar essa noite com muita alegria. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O pastor Cláudio diz que os estudiosos dizem que Paulo era o quê? Doido ou era crente? Paulo não era louco. Uma pesquisa feita no comentário do Hernando Dias Lopes, a carta ao Romano, uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América, toda a região do mundo, nos 5 continentes, entre as 10 mentes mais brilhantes do mundo, Paulo foi a número 1 entre todas. A mente mais brilhante entre todos os homens. Olha que nós temos homens aí que inventaram coisas. Ele foi a mente mais... Você vai ver isso, se você acessar no Google, você vê. A mente mais brilhante entre os 10 homens mais inteligentes da face da Terra. E eu dizia aqui para o Charlie, às vezes a gente fala o que é nascer de novo, a gente usa alguns adjetivos. Nascer de novo é Paulo.
nasceu de novo. O maior exemplo para nós é Paulo, nasceu de novo. Vamos orar? A hora nos convida para ir para casa. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa cultuando ao Teu nome. Somos gratos a Ti pelo tudo aquilo que Tu manifestou nesta noite, neste lugar. Um culto é isto, Senhor, é deliberarmos a nossa alma, corpo e espírito para diante de Ti nos rendermos, como Paulo se rendeu. Nessa noite nós oramos agora, Senhor, pela Maria que completa mais um ano de vida. Abençoa a Tua filha, Senhor, proporciona a ela mais anos e anos para que juntos por fé possamos juntos comemorar. Tome em Tuas mãos este casal, o Cláudio, a sua companheira. Ó meu Deus amado, meu Deus querido, que volta, reintegra novamente, Senhor, não que eles foram apartados do Teu corpo, passaram por um processo administrativo e agora, Senhor, superaram tudo isto, de mão dadas como marido e mulher, estão aí fazendo a Tua obra. Pedimos ao Senhor, como diz a Tua palavra, não andarão dois juntos se não for de comum acordo. Que eles andem em acordo em tudo, Senhor. E que esse processo sirva, como diz também a Tua palavra, sirva de alicerce, sirva, Senhor da glória, de exercício para as suas vidas espirituais. Abençoa a Tua igreja nesse feriadão aí que esteve, que veio à Tua casa te cultuar. Toma cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, aqueles que não puderam estar aqui conosco, no caso da minha irmã Ana, que está ali passando por aquele processo de enfermidade, outros que também não vieram, no caso da minha companheira, esta semana, passou a semana toda, Senhor, Deus, Tu sabe, sem saúde. Senhor, mas nós oramos para que o Senhor restabeleça ela, restabeleça aqueles que estão convalescendo neste momento, no leito da enfermidade, aquele jovem na qual o Elândio ali o visitou, que a Tua palavra seja um alento, Deus, que ela verdadeiramente não volte vazia, mas que ela dentro daquele coração e passe por cima dos processos da vida e verdadeiramente ele siga, Deus, olhando para o alvo que é Jesus. Meu Deus amado, nos conduz para os nossos lares, nos dá uma noite de paz, nos livra do homem mau, do homem sanguinolento, deste mundo tenebroso que aí está, porque os prazeres deste mundo, a olhar para este mundo, diz a Tua palavra que é animal e é diabólica, olharmos para esta vida, olharmos para esse sistema que aí está. Então, somos gratos a Ti por virmos aqui, ouvimos os louvores, ouvimos, Senhor, a saudação que o irmão deu, ouvimos a mensagem que foi ministrada. Deus, somos gratos a Ti, porque bem-aventurados sois vós que ouvem o que muitos desejaram e não conseguiram ouvir. Nós estamos ouvindo porque Tu és misericordioso. Nos dá uma noite de paz, nos guarda, nos livra, nos fortalece, nos edifica, nos dá mesmo verdadeiramente, Senhor. Deus, graça, porque a graça é a causa de permanecermos de pé. Fica conosco, Senhor. Abençoa minha família, minha filha que está ali se programando, já está com a passagem comprada, agendada o dia, mas o dia da manhã não te pertence. Por isso que nós como igreja oramos e pedimos, Senhor, abençoa e que tudo dê certo, não porque a passagem está comprada, mas que ela possa vir e possa voltar em paz. É o que nós te pedimos esta noite e já te agradecemos em nome de Jesus, porque cremos que Tu está entre nós. Se a gente cremos todo dizer amém? Glória a Deus. Vamos dizer para Maria, né, irmão? Para Ruth, parabéns. Amém. Obrigado mais uma vez, Silvio, pela presença, aos irmãos que estão conosco. Se você pode, levante suas mãos. Eu queria pedir, irmãos, que o Gabriel, a Léo, o Alex, se puderem ficar no finalzinho, Marcelo também, tá bom? Eu preciso estar com vocês rapidinho, enquanto as mulheres vão estar aqui. Se puderem, eu lhe agradeço demais. Levante suas mãos assim para os céus, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do precioso Espírito do Senhor repouse sobre todo o povo de Deus, em toda a superfície da terra hoje e para todo sempre. Se você pode dizer amém? Dê a paz do Senhor, seu irmão, parabenizei os nossos aniversariantes, que Deus em Cristo possa vos abençoar.